por aqui. Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma live fechada e gratuita aqui comigo, Elisângela Barbosa, toda segunda-feira, nesse bate-canal, bate-local. Eu estou aqui conversando com vocês. É claro que eu abro aqui meu Instagram, mas as pessoas que me escutam no Instagram veem a parte teórica, né? E aí no YouTube também vem a parte teórica. Depois a gente fica aqui, né? Só quem é da comunidade, e aí a comunidade está aberta a todo mundo mesmo. Só entrar em contato comigo, que eu libero o link da comunidade. E dentro da comunidade aqui no Google Meet, eu sorteio uma constelação ou outra entre os participantes. Às vezes eu faço, numa segunda, às vezes não faço, eu faço só a parte teórica. E assim vai trazendo essa força aí, mais ainda da teoria da constelação familiar. Então, gente, para falar, né? Hoje o tema da live é traumas, são traumas familiares, né? Aquilo que está preso dentro da gente e a gente não sabe soltar, né? E como é, né? Eu vou trazer um pouco da teoria para vocês, como se constrói tudo isso. Lógico que vocês sabem que a minha área é a área das constelações, são a área dos relacionamentos humanos, então eu vou trazer, sim, com esse viés e com esse olhar sistêmico daquilo que acontece e que traumatiza, de fato, né? Traumatiza o ser humano. E nós, terapeutas, seja psicólogos, seja psiquiatra, quem trabalha com essa alma humana, a gente há de entender e precisa ter compaixão, inclusive, para alguns casos específicos dentro desses traumas, né? Porque o maior trauma humano é, de fato, sem sombra de dúvida. Eu sei que a gente não poderia dar um nível, a nomenclatura, mas o maior seria, de fato, um abuso sexual, porque ele é absorvido através de todas as percepções do corpo daquele indivíduo que sofre um abuso sexual. E ele fica, assim, impregnado essa dor, né, na memórias celulares, nesse campo espiritual, até nesse campo de corpo da pessoa, fica aí registrado todo esse campo. Então, para a gente poder começar, eu poder traçar um perfil aqui para vocês teórico, né, um viés de entendimento de como esses traumas eles podem ocorrer e também como a gente pode, né, amorosamente, agora esse amor é conosco mesmo, né? É importante vocês escutarem isso mais uma vez, o que eu estou dizendo. Agora, amorosamente, esse amor é de você para você, você desejar, você ter a intenção de se libertar, né? De sair, de olhar para essa dor e transformá-la, porque só você vai poder transformar aquela dor que hoje você diz, Eli, olha, a minha dor, de fato, hoje aqui é essa. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui uma listinha do que eu devo falar para vocês, a primeira coisa que eu trouxe aqui é o seguinte, dentro dessa visão sistêmica, é importante que nós comecemos a entender o fato de sermos sistêmicos. Então, essa é uma condição, gente, é uma condição da tua natureza humana de poder chegar aqui na Terra através, sim, de um sistema. Até agora, até agora só foi inventada essa forma de chegar no planeta Terra, que é através de uma relação mesmo entre um homem e uma mulher, e que eles formam, seja por desejo ou não, por um acaso, eles juntos, 50% dessa mulher e 50% desse homem, construíram, realizaram, materializaram um novo ser. E lá você está, ó, no útero da tua mãe. É uma longa história, né? E essa vida que a gente tem no útero da mãe da gente. É uma história assim que lá dentro ninguém para dizer assim, puxa vida, rapaz, olha, lá foi super
pimpa, né? A gente não fala, a gente não expressa porque a gente não lembra. Mas a gente guarda no nosso inconsciente, sim, o aconchego, a gente guarda esse sentimento, né, de vínculo, de maior vínculo humano, seu vínculo com a nossa mãe. E eu, com essa grande experiência que eu tenho de mais de 9 anos de consultório, como eu vejo, gente, na prática, né? Na prática das constelações, que é a minha especialidade são as práticas das constelações, eu entendo da teoria, mas me coloque para exemplificar uma prática, para demonstrar uma prática, para ensinar uma prática, que eu estou aqui pronta. Então, essa prática das constelações me levaram a um campo onde isso o Bert Helling traçou dentro da sua teoria, que é, de fato, essa vida intrauterina, ela é a maior ligação que a gente tem com qualquer ser humano. Ele vai afrouxar um pouco quando a gente tem, né, esse dom da gente poder gerar uma vida também dentro da gente. Então, a gente vai passar pela experiência de ser mãe, um pouco, né, daquilo que a mãe da gente foi quando nos sustentou dentro do ventre. Então, com a nossa chegada no útero da nossa mãe, a gente se vinculou com ela na hora que ela respirava, a gente respirava, na hora que ela comia, a gente comia, na hora que ela chorava, todos os sentimentos que perpassaram pela vida daquela mulher, que aqui fora ela tinha, né, não, 9 meses, meu filho chega, minha filha chega. E lá dentro a gente não tem nem noção, né? Não tem nem noção do que é aqui fora, do quão belo, do quão bom é viver aqui, tomar um banho de mar nessas águas aqui do Nordeste, quentinha, que só aqui tem João Pessoa, né? E a gente não faz nem ideia do que é isso. E, de repente, a gente começa a se apegar naquela vida ali, e ali para a gente é o tudo, né? Tanto é que tem um tanatólogo chamado Evaldo Alves de Assunção, que ele faz uma analogia, né, dessa vida intrauterina, e ele diz que naquela hora que a criança nasce, ela chora, e ela chora pela dor de deixar aquele mundo. É o primeiro sentimento de morte que nós temos. E fica lá na nossa memória, né, sem ainda entender. Nossa, mas eu estava no local e era tão bom, e de repente me tiraram daquele espaço. E quando a gente chega aqui na Terra, que a gente começa a olhar para aquela mulher que ainda é meio desconhecida para a gente, mas que, ao mesmo tempo, ela oferece o seio dela com leite para a gente poder usufruir ainda um pouco mais dela, né, da nossa mãe. E eu fico dizendo aos meus pacientes, eu estou contando essa história aqui para vocês porque eu acabei de fazer uma constelação e eu contei essa história e isso aflorou dentro de mim. E eu digo para o meu paciente que eu fico imaginando que quando a criança está no ventre da mãe, aquela voz que ela escuta, que é da mãe dela, ela pensa que é a voz interior dela, né? A voz interior dela, porque mistura aí uma simbiose, ela e a mãe, como se fosse quase o mesmo corpo, né? E até tem algumas teorias que dizem, gente, que quando a mãe começa a enjoar, é porque ela começa a ficar diferente o gosto dela e o gosto do filho. E é por isso que ela enjoa, todo enjoo, né? Tem umas teorias que explicam um pouco isso, a história do enjoo. Então, quando a gente sai daquela vida intrauterina com a nossa mãe, a gente vem aqui para fora e ela começa a falar com a gente, né? Começa a ter zelo pela gente e a gente começa a lembrar, caramba, eu acho que eu escuto essa voz de algum canto, eu conheço, né? E no final das contas a gente acaba a gente também se familiarizando com ela, porque a gente traz essa lembrança daquele outro mundo que a gente escutou tanto a voz dessa mulher. Então é por isso que o filho, ele tem tanto vínculo com a mãe, porque ele sabe na alma. O filho ou a filha sabem na alma, gente, que aquela mulher
ela se dedicou para a tua existência. Foi aquela mulher, independente agora, nesse exato momento. Independente se foi benquisto, se não foi, se passou perrengue quando estava grávida, se o marido abandonou, se o homem disse que essa filha não é minha. Independente, essa mulher, a sua mãe, ela disse: eu sustento. Ela ainda não sabia como ia dar conta. Talvez ela não soubesse como dar conta de como sustentar essa filha. Na hora que essa filha saísse do peito, como é que ia comprar o leite dessa menina? Né? Que essa menina chegou numa hora ruim, porque agora esse homem não me aceita mais, esse homem não quer mais, ou então porque ele disse que essa filha não é dele. Né? Mas ainda dentro daquele borbulhão de sentimentos, de dores que aquela mulher passou, ou pode ter sido de outra forma, pode ter sido um momento lindo para tua mãe, né? Eu estou dando aqui um exemplo. E daí você veio, você foi sustentada. Porque a natureza dessas mulheres, né, de todas as mulheres, é essa natureza mesmo, materna. Nós somos materna. Independente se você teve um filho ou não. Então, quantas mulheres eu já constelei que não tiveram filhos e são extremamente maternas. Mulheres lindas, mulheres que transformam os ambientes onde chegam com a amorosidade, com a maternidade, com o aconchego, com a forma de saber receber. Então, esse espírito materno, não necessariamente, ele é ancorado só quando a mulher fica grávida. Não. Ele pode existir mesmo naquelas mulheres que não tiveram, que não geraram filho por algum motivo do seu caminhar espiritual, né? Então a gente chega aqui, a gente começa a se familiarizar com tudo isso. E aí a gente diz, caramba, olha, na hora que eu quero, na hora que eu dou um chorinho, essa mulher aí me dá um gagalzinho, me dá uma mamadeira e eu tomo um leitinho gostoso. E a gente passa a começar a entender um sentimento de amor. E se vocês prestarem atenção no que eu estou falando, até agora, mais de 10 minutos, eu ainda não falei no pai. Eu ainda não mencionei esse 50%, né? Ainda não mencionei. Algumas pessoas podem até dizer, mas o pai só faz fazer, pai é aquele que cria, né? Minha mãe deu conta de 12, 15 filhos sem nenhum homem, né? Muita gente pode me dizer isso. E essa também entra para um pouco desses sentimentos quando uma mulher, por exemplo, ela é engravida de um homem e o homem diz, de quem é essa criança? Eu não quero, eu não assumo essa criança. E essa mulher vai passar a vida com um sentimento de que vai dizer para esse menino ou para essa menina, teu pai não presta, porque teu pai não te assumiu. Só que tem uma coisa que nós não podemos negar, em hipótese nenhuma, em qualquer relacionamento, que você, sozinha, você não faz um filho. Eli, não é assim não, porque eu fui lá nos Estados Unidos e comprei um esperma e estou grávida aqui. Não, mesmo assim você não está só. Não é? Você não está só, porque tens uma pessoa que doou uma parte dela. Então, quando se uma pessoa comprar o esperma, que hoje está em moda isso, né? Comprar para poder engravidar, e daí eu criar esse filho só, né? Vamos ver no que é que isso vai dar no futuro, né? Nos consultórios, né? Eu já constelei, gente, eu não posso negar para vocês. Eu já constelei uma pessoa, eu vou abrir um parêntese aqui. Eu já constelei uma pessoa que ela veio constelar a falta de força de concluir as coisas. E ela tinha feito o curso de medicina, parou no terceiro ou foi quarto semestre e não fez mais. Foi para a odontologia, também não foi mais. Fez outro curso e não conseguia fazer.
E aí eu constelei essa moça e vi dentro da cena, através do meu método baralho sistêmico, que ela olhava para o outro lado. E aí eu tenho técnicas e eu perguntei, né, para o campo, para onde é que ela olha, campo? É uma brincadeira conversar com o campo da constelação. Né? É uma brincadeira sincera, de alma para alma. Né? A alma do constelador vai dentro da alma do sistema da pessoa e diz, me diz aí, por favor, me diz aí o que é que está acontecendo, por que ela olha para o outro lado. E aí, quando ela olhou para o outro lado, que eu usei uma técnica do meu método, baralho sistêmico, e aí ela trouxe um outro homem. E eu falei para mim, né? Essa moça não é filha desse homem. Só que eu vi ali uma dor muito grande. Eu não tinha autorização de revelar isso. Eu não tinha autorização, porque eu não sabia se os pais estavam concordando com isso. Aí eu pedi para ela poder... Fiz uma cena lá de cura, uma frase que a alma dela pegasse isso no ar, mas eu não disse diretamente. Quem conhece o meu campo de constelação, eu digo as coisas na hora ali, ó, direto, é verdade com verdade. E aí eu disse, eu preciso consolar sua mãe e seu pai. E aí foi assim, ó, na batata, né? Quando eu constelei o pai dela, a mãe dela não abriu o campo para mim, mas quando eu constelei o pai, que ele também olhou para o outro lado, ele colocou, e quem é meu aluno aqui do baralho sistêmico sabe que isso pode acontecer, o mesmo homem que essa menina olhava. Eu falei, o campo fala por si só. E aí eu tive a coragem, é uma coragem, como terapeuta, perguntar um segredo de família. Eu tive a coragem, porque quem é meu paciente sabe que na hora que eu reúno em mim, na minha voz, a coragem de dizer a verdade, o amor já chegou primeiro até vocês. E vocês me acolhem com a verdade que eu preciso revelar. E aí, quando eu perguntei para ele, você pode ter filhos? E ele olhou para mim e fez, não, eu não posso. Aí eu falei, então diga aqui para esse homem, muito obrigado por você contribuir com a chegada da minha filha. Eu honro você. E ele, olha essa história. E ele, depois dessa frase, ele chorou muito, aí ele me revelou que ele é estéril, não pode ter filho, e ele foi até os Estados Unidos e comprou com a mulher um esperma, e a mulher engravidou. E aí gerou essa filha, e esse é o segredo da família. E a alma humana sabe cada verdade da nossa história. História. Por quê? Porque nós temos um combinado a chegar aqui. Então, a alma dessa filha já sabia que aquele homem não era o pai dela. Agora, como eu não tinha autorização de revelar, eu coloquei isso para os pais. Eles disseram, a gente não quer revelar. Eu falei, então, o caminho das constelações seria vocês honrarem na alma de vocês, nos sentimentos de vocês, nos pensamentos de vocês, honrarem esse homem que doou esse 50% para poder gerar a filha de vocês. E aí, depois eu soube notícias, né? Eu digo sempre que eu nunca gosto de saber notícias das constelações que eu faço, mas tem alguns casos que as pessoas vê na vida dela as coisas chegarem de forma tão incrível, as modificações, que elas acabam me ligando. E ela disse assim, esse homem me ligou, disse, Elisângela, minha filha voltou a fazer a medicina. Ela voltou, ela tinha trancado o curso e agora ela voltou. Então, isso já faz uns 3 anos, eu acredito que essa pessoa esteja continuando aí no curso de medicina. E aí, né, por que será, hein, gente? Por que será que ela vai para a medicina? Porque ela sabe que é lá, dentro da medicina, que houve a possibilidade da chegada dela. A gente não escolhe a nossa vocação de vida à toa, não. A gente escolhe com o serviço que a gente viu que foi prestado para a nossa chegada aqui na Terra.
ou aquela dor que a mãe da gente tem, que ela serve a vida com aquela dor e a gente capta aquela dor e diz, né? Por exemplo, quando uma filha vê o pai e a mãe brigando constantemente, ela decide ser advogada. E aí, no inconsciente dela, ela diz: bom, eu sirvo a vida separando os meus pais, porque não tem como esse casal viver uma vida desse jeito. E aí, muitas vezes, ela não consegue separar os próprios pais. E ela vai tentar ser advogada para separar e quantas pessoas chegarem lá no escritório dela, né? Então, eu estou trazendo isso para vocês, e eu trouxe esse exemplo, né, de uma pessoa que foi gerada por um outro campo, e as pessoas ainda não conhecem a teoria das constelações, e acham que está tudo bem, porque eu tenho dinheiro, eu posso comprar, posso engravidar de outro homem, e o meu marido, sabendo disso, e assumir. A constelação, ela trabalha justamente nesse campo também oculto, nas relações não ditas. Eu, Elisângela, eu vibro mais, eu entendo mais a vida pelo não dito. Então, quando o paciente chega para mim e não diz nada sobre ele, eu revelo tudo. Porque é lá no não dito que eu entendo a vida. Então, essa condição, gente, de sermos sistêmico, ele é uma condição da relação vinculada com o nosso espírito, com aquilo que eu vim, com o que eu tenho de espírito, e eu digo, eu vou lá com aquela mulher, com aquele homem, exatos para ser o meu pai e a minha mãe. Então, por mais que lá no início da live eu não tenha falado para vocês, né, eu fiz toda aquela conjuntura de trazer esse filho que é da vida intrauterina, depois essa mãe que amamenta, que cuida, que zela, né? E não tinha, né, em 10, 15 minutos não tinha falado do pai, para vocês entenderem que mesmo assim ele não é um insignificante na vida da pessoa. O pai é a força. É a força. Aquelas pessoas que não têm força de concluir, que não têm força para manter um dinheiro na conta, manter salário, manter relacionamentos, manter amizades, ela retirou de dentro dos sentimentos, dos pensamentos, do espírito dela, retirou esse arquétipo, esse pai. E pela visão da constelação, os filhos só conseguem ir até o pai, amar, honrar, ou pedir para ele se afastar, né? Porque dependendo, né? E aí eu vou entrando nesse tema traumas familiares, dependendo da situação que você tenha aqui nessa terra, vivido com teu pai, você tem todo o direito de dizer: fique longe, por favor. Fique bem longe. Me deixe agora sustentar a minha vida com a sua ausência. Você precisa ancorar essa força dentro de você. Fique longe. Porque agora eu ancoro a minha vida através da sua ausência. Isso é força. Né? Então, Bert diz que essa condição que nós somos sistêmicos é uma condição que estamos ligados geneticamente a um homem e a uma mulher. Então, esse homem e essa mulher que lhe teve, eles são chamados de portais da sua vida. É o portal, gente. É o maior. É o campo espiritual. É o campo que eu posso aqui, né, com muita abertura, dizer, um campo que Deus, essa energia cósmica, que ele disse, esse casal é o casal perfeito para a tua evolução, Elisângela. Desce. Se aqui é embaixo, né? Se a terra aqui é embaixo. Desce, vai, filha. Vai. Então, quando a gente chega nesse homem e nessa mulher, a gente é materializado, gente. É por isso que Bert traz uma frase que ele diz assim: nós somos os sonhos dos nossos antepassados. Por quê? Porque um dia
Um dia, minha avó, Nestina, a mãe da minha mãe, disse assim, que foi ela que me deu o nome de Elisângela. Um dia ela disse assim, Zanzinha vai chegar. Vai, Penha, tem logo Zanzinha aí? Né? Então, é um sonho. Quando esse pensamento é ancorado em alguém que deseja que uma pessoa chegue, que ainda nem sabe o rosto, o perfil, não sabe nada dela. Mas aqui, ó, no peito, no coração, ela diz: Nossa, eu queria ter uma neta a mais. Queria ter um neto, queria ter um filho, um bisneto. Isso é ancorado na força cósmica, em Deus, é solicitado também por Deus. Então, Deus olha lá, né? Eu fico dizendo que Deus olha na cadernetinha dele, né? Peraí, deixa eu ver aqui quem está querendo ter uma filhinha. Ah, menina, olha aqui, ó, Maria e José estão querendo ter um filho. Bora lá, né? Então, quando uma pessoa é materializada através de um ato de relacionamento, é materializada no útero de uma pessoa, foi concretizado o plano de Deus. O seu primeiro sim, quem disse, foi a vida. Se você não quiser chamar de Deus, não sei como é que você quer chamar. Foi a vida, foi o amor cósmico, foi a grande consciência, foi Deus. O seu primeiro sim para você chegar aqui foi eles que disseram: ela vai. Então, o que é que acontece? Depois que a gente chega, que a gente é materializada, que a vovó diz: Eita, Zanzinha chegou, né? Aí chama de Danda, chama de Zanzinha, de Eli, e vai dando apelidos e mais apelido a gente. Isso é o movimento do amor acontecendo, né? O desejo que realmente você estivesse aqui. Mas também tem pessoas que, ao chegar aqui, a mãe precisou dizer para alguém: tome, eu não posso ficar. Quando uma mãe ou um pai, eles entregam o filho, ainda assim vai se descortinar na história evolutiva e espiritual de alguém um movimento que só essa pessoa sabe. Eu já constelei muitos filhos adotivos que foram guiados pela alma da mãe biológica. E eu já constelei mães que precisaram doar filhos. E disseram: Elisângela, eu só tinha essa saída. Eu não tinha como fazer diferente. Foi esse movimento que eu fiz por amor à minha filha. Então, como nós vamos ser criados? Como nós vamos ser criados, sustentados, amamentados, amados? Isso daí está dentro de uma estrutura de um plano maior, de um grande projeto. Um projeto que une o teu espírito ao espírito do amor maior. E é por isso que dizem que esse caminho espiritual que a gente vai fazer aqui na Terra é um caminho de voltar a gente mesmo, porque é o caminho da lembrança de quem eu sou. E quem é que eu sou? Eu sou filha de Deus, filha do Altíssimo, filha da fonte, filha do maior. E cada um pode dizer dessa forma. Todo mundo que está aqui me escutando pode dizer dentro do seu coração. Então, gente, quando a gente chega aqui nessa dimensão, nós vamos nos deparar com um movimento de lembrança de que nós somos extremamente amados e desejados por essa fonte primária, que é a fonte da vida,
A fonte de quem sustenta a vida dos seres humanos aqui na Terra? A fonte de Deus. Então, nós começamos a trilhar um caminho de relações com os nossos pais, que muitas vezes não recebemos um feedback de amor, de pertencimento a essas pessoas. E aí é instalado os traumas. Porque o que vai descortinar depois do teu nascimento é um plano. E aí vem o destino também, né? Porque é um destino de uma pessoa que foi adotada, é o destino de uma pessoa que teve um pai ausente. Além do destino, tem as histórias sistêmicas de cada um, né? Então, o que está por trás daquilo tudo que é estruturado para te manter aqui na Terra está estruturado através de um plano da tua evolução. E o que é que nos frustra mais? Nos frustra aquele sentimento de que a gente gostaria de ter a família ideal, de ter o pai que tivesse presente, de ter a mãe que tivesse presente. Porque esse é o nosso desejo. A gente sabe que a fonte nos ama. Então, a gente quer ser amado pelo pai, quer ser amado pela mãe. Queria não ter sido doada, queria não ter sido entregue. Queria ter tido um pai mais forte, um pai mais presente, uma mãe mais amorosa. Então, essas relações que vão acontecer, né? Do teu nascimento até a tua idade de consciência adulta, onde você vai dizer agora é comigo, é estruturada aí por algum movimento maior que a gente, alguns atores específicos para entrar em atrito e fazer a gente evoluir. Então, é aquele movimento que você diz, eu não tive um pai presente, a minha mãe olhou para mim, me viu a cara do meu pai e me condenou do mesmo jeito que condenou meu pai, a minha mãe não esteve presente, né? Eu estou falando aqui de várias situações que eu já recebi em consultório. A minha mãe, eu via minha mãe traindo o meu pai dentro de casa, o meu pai teve muitas mulheres, e aí a gente vai descortinando toda essa gama de modelos de relações aqui nessa terra. Aqui nessa terra. E aí os modelos, gente, são diversos. Diversos modelos. O que a gente precisa entender é que cada pessoa, individualmente, seja a gente, os nossos pais, os nossos vizinhos, o porteiro, o homem do cafezinho, de qualquer pessoa, ela está ligada a um campo de evolução. E esse campo de evolução, ele muitas vezes ele traça um caminho que vai ter amor e vai ter dor. Porque essa dualidade é daqui, o amor e a dor. Então, nós vamos começar a passar por situações de dores profundas dentro do nosso próprio sistema, e é aí que reside o trauma, né? Porque quando um vizinho seu briga com você, fica tranquilo você ou se mudar ou desprezar essa pessoa. Agora, quando se trata de uma mãe que você recebeu desprezo, de um pai que você recebeu a ausência, isso se torna mais forte dentro da gente, porque, gente, porque nós desejamos pertencer a eles, nós desejamos fazer parte deles, uma vez que foram essas pessoas que nos tiveram. E aí o trauma vai ser instalado, seja porque tua mãe lhe chamou de burra, seja porque ela menosprezou você, e vai estar lá, de fato, a dor gerada dentro do teu sentimento, dentro da tua alma, na tua psique, né? Quantas pessoas eu já constelei que tiveram relações extremamente agressivas com a mãe narcisistas, mãe controladoras, ou com pai também com essa natureza,
E as pessoas se perderam a própria essência, o próprio self, o próprio eu, diante daquela relação. Então, todas as questões que a gente tem hoje, que travam nossa vida, que paralisam, que não faz a gente ir mais, né? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que casar, ter bom emprego, viajar para a Europa, conhecer a Disney. A gente não precisa ser tudo que acontece, né? Então, tem umas pessoas que vão casar, outras vão só ter filho, e aí vai o perfil de cada pessoa, né? A gente precisa também tirar um pouco dessas ilusões de que a felicidade mesmo, ela só reside, só está na pessoa quando a pessoa é completa em todas as áreas. Isso não é assim, gente. Isso é uma coisa que a mídia passou para a gente. E que você tem que ser feliz em tudo. Tanto é que os casaizinhos perfeitinhos das mídias, eles mostram felicidade em todas as áreas. Mas, especialmente aqui no Brasil, isso é meia dúzia de pessoas. Meia dúzia. Então, eu constelo pessoas que vêm com diversas histórias, diversos formatos de vida que está acontecendo paralelamente em todos os mundos. No seu mundo, no meu mundo, no mundo dele, no mundo de todo mundo. Então, essas histórias que vão acontecendo, que traumatizam a gente, essas histórias são os movimentos dos relacionamentos. Os movimentos das relações que a gente precisou ter com o pai, com a mãe, ou com alguma outra pessoa. Às vezes, uma pessoa sofre um abuso sexual de um vizinho, né? Então, isso sem outras pessoas que entram como atores para estruturar toda essa questão dessa nossa evolução. Eu estou parando aqui nessa base com o nome de evolução, gente, para vocês entenderem que tudo vai se construindo para a gente ir desvendando essa própria história da qual a gente veio caminhar aqui. Porque é um caminho de evolução a nossa chegada até aqui, até a Terra, né? É um caminho de evolução. Então, todas essas relações que foram sendo construídas, qual relação ali? O pai que ficou ausente foi um modelo de relação construída dentro de você. Então, aquela pessoa que teve um pai ausente, ela vai pegar esse padrão de que homem é ausente, que ela precisa construir a vida sozinha, ela precisa dar conta só, ela vai construir, né? Que é uma constelação que eu acabei de fazer, ela vai construir isso como é com ela, só comigo. Só comigo pode acontecer as coisas. E aí ela pega esse padrão e ela vai para todas as áreas dela. Ela vai para a área da espiritualidade e acha que Deus não vai poder fazer nada, porque é ela que tem que dar conta de tudo. Ela não consegue, gente, pedir a Deus. Olha, eu estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar? Força maior. Me dê fé para eu continuar. Ela não vai conseguir ter essa relação dentro do trabalho, ela vai romper com as hierarquias lá, então ela vai ter um sogro que pode abandonar, um marido que pode abandonar, então ela constrói na memória do cérebro dela, gente, ela vai construir que foi abandonada, e de fato, né, quem aqui está me escutando e que está fazendo a especialização, a supervisão comigo, em constelação familiar, de fato, gente, a gente tem que entender, nós que estamos cada vez mais nos construindo como terapeutas da constelação, entender que, de fato, isso é verdade dentro da dor dela. A gente não pode desconsiderar, é verdade, sim. Ela tem a dor do pai que é ausente. Pronto, isso daí é uma coisa que é certa. Foi assim que ela aprendeu a relação. E como é que a gente aprende essas relações até a gente se transformar isso num trauma e paralisar nossa vida, né? Então, gente, toda vez que a gente vai entender o mundo, a gente entende através das nossas percepções, do nosso olhar, do nosso nariz, do nosso ouvido, da nossa boca, da nossa pele, né? Eu dou sempre esse exemplo assim, que é assim, vocês imaginem uma criança
comendo a papinha dela, e aí ela escuta, ela não tem coragem de levantar os olhos, ela come a comidinha e está escutando o pai bater na mãe. Ela só escutou, ela não viu a cena. O ouvido dela levou essa informação para o cérebro, e lá no cérebro, junto com o coração, né, a força eletromagnética dentro da gente, formou uma cena e um sentimento ao mesmo tempo. Então, ela diz assim, os homens são violentos e as mulheres são frágeis. Ela construiu uma ideia. Então, nós vamos começar a construir ideias sobre o mundo a partir do que a gente vivencia através das nossas percepções, através do que a gente escuta, do que a gente vê, do cheiro, né? Tem gente que diz, nossa, que cheirinho do café da minha mãe, né? Nossa, eu estou sentindo aqui o cheiro do café da minha mãe. Por quê? Isso é uma memória afetiva que você tem. Nossa, essa comida aqui, olha, é a comida da minha mãe. Então, essas coisas vão sendo registradas dentro de um campo de memória dentro de você. E aí fica instalado no teu cérebro de que é assim. É como se fosse essa frasezinha desse jeito, é assim. A vida é como com os homens? É assim, na ausência. E as mães, como é que é na vida? A mamãe é ruim, a mamãe abandona. É assim. Então, vai dentro de um campo até meio que lúdico mesmo, gente, traçando caminhos para dizer para a gente que é assim. É desse jeito que é. E aí foi instalado em vocês, em mim, todo mundo, um pensamento. Um pensamento. E esse pensamento vai construir, junto com aquilo que a gente veio vivenciar aqui, que tá registrado no nosso perispírito, vai construir um caminho. Então, os caminhos que nós construímos aqui na vida, no caminhar individual de cada um, é aberto o caminho, é construído o caminho a partir do pensamento que você teve de uma ideia de vida e através daquela força do teu próprio espírito. Então, quando a gente tem isso daqui, meio a meio, 50-50, é esse momento que você se encontra o que Bert Hellick chamou de emaranhada. Então, 50% seu é o teu espírito que vai dizer, vai ali, vai porque vai dar certo, porque isso daqui é a tua cara. E a outra parte é um pensamento construído, adquirido através do nosso sistema, porque nós somos fruto desse sistema. Nós somos frutos dele. E fruto das ideias. Nós somos frutos das ideias, da cultura, dos conhecimentos, da música que escuta, do livro que não lê. Nós somos fruto do livro que nunca a gente viu os pais da gente lendo. E de tantas outras coisas que foram construídas em 20, 30, 60, 70 anos que você tem agora. Então, uma parte tua vai estar instalada, vai estar ancorada naquela dor que o teu sistema provocou. Naquela dor, na ausência do pai, no abandono da mãe, na mãe que xingou, na mãe que você viu dando mais elogio à irmã e não elogiou você, em todas essas questões, em abusos. E a partir dessas vivências das relações, a gente vai ter um caminho, que é o que a maioria das pessoas fazem, que é o caminho da revolta, do desconectar com a nossa essência espiritual, desconectar com o Deus da vida, com o Deus do amor, com o Deus que sustenta o universo. E aí a gente rompe. Mas essa ruptura é tão inconsciente que a gente cria uma força junto com o ego-consciência e a gente diz, eu vou traçar meu caminho, mas você vai de dentes trincados.
mas você diz, eu vou. Só que você está rompida com o teu espírito, rompida com a força que te trouxe aqui. E aí as coisas começam a andar de forma realmente truncadas. Então, esses movimentos que vai traumatizar a gente são os movimentos das relações que nós tivemos com o local, com os pais, ou com o local, com as pessoas que nos criaram, que disseram sustento. Mas essas pessoas, gente, elas não estão fazendo isso por uma maldade, assim, uma maldade de coração. Elas estão fazendo isso por dores profundas também que tem dentro delas. Então, uma mãe que tem 10 filhos e que chega no caçula, ela já não tem mais paciência e agride essa criança e tudo mais, não é que a gente justifique isso, não é justificado isso, ela não pode fazer isso. Mas essa mulher também já estava no limite dela. E aí, por algum destino espiritual, que é isso que eu quero trazer para vocês, por algum destino espiritual, foi aquela filha que foi massacrada. Foi aquela filha que foi dada, doada. Aquela que foi abusada. Aquela que foi entregue para adoção. Quantas mães eu não já constelei que tiveram 5 filhos, uma ela doou e 4 ela criou. Que será isso? Que força é essa que levou a filha B a ser entregue e ela não fez isso com os outros? É algo que é para além desse entendimento cognitivo, dessa razão de 2 e 2 são 4. É algo que é individual, de cada um. De cada um que vai passar, que vem com a experiência, com o movimento de evolução entregue a passar por aquela experiência. Aquela experiência que não é boa. Eu estou falando aqui dos traumas, aquela que não é boa. Uma vez eu aconselhei uma pessoa que ela me disse assim, Elisângela, eu tenho um trauma dentro de mim, que eu fui a única filha que minha mãe me bateu. Bateu em mim assim, e nos outros ela não fez isso, mas em mim ela bateu. O próprio Bert Helling, no livro dele, né, o livro, a autobiografia dele, ele traz isso, que ele foi o único filho também que levou surras e mais surras do pai. Nenhum outro levou. Mas ele levava, ele chegava em casa, tinha que dar o cipózinho para o pai bater nele. Que preparo é esse? Ó, eu estou falando aqui para ninguém estar abrindo brechas para polêmica, eu estou falando aqui de um outro movimento. Um movimento que algumas pessoas aqui na Terra não vão conseguir entender, porque não é 2 e 2 são 4. Eu estou falando de um outro movimento. O que Bert Helling estava sendo preparado com aquelas surras. É lógico que, humanamente falando, ele tinha que denunciar, tinha que ser colocado. Essas coisas aí todas que precisam ser feitas. Mas eu estou falando de um outro campo. Por que Bert Helling precisou passar por isso e os irmãos não? Porque você, exatamente você, precisou passar por determinada dor que ninguém da sua família passou. Que memória é essa espiritual que você traz, que faz você ter essa experiência? Então, os traumas, gente, também estão conectados a alguns combinados espirituais, do qual a gente vai precisar passar aqui para dizer, eu ressignifico. Com tudo que eu passei, eu ressignifico. O que é que a vida, o que é que Deus quer exatamente de você?
na hora, e aqui eu posso trazer mais uma vez o Bert, o que é que a vida, o que é que Deus queria exatamente de Bert, que ele ressignificasse esse modelo de pai. Esse homem que deixou esse legado, que deixou essa força de cura, de ressignificação dos traumas, dos emaranhamentos que a gente tem com o nosso sistema familiar. Por que será que nós nascemos exatamente na família que a gente vai ter essa experiência? Porque eu não nasci na família de outra pessoa que tem mais amor. Então, essas perguntas que eu estou fazendo aqui a vocês é um movimento, né? Um movimento que a gente precisa fazer e nos perguntar, porque aquilo que tem, tudo isso tem respostas. E essas respostas estão guardadinhas lá no nosso inconsciente, é o maior depósito que nós temos de memória, de tudo, de afeto, de tudo dentro da gente, e é o nosso inconsciente, ele é um campo vasto demais, ele é extremamente verdadeiro. Na hora que você perguntar, olhe para o espelho e pergunte: por que comigo essa experiência? Uma vez eu constelei uma pessoa que ela tem uma doença, esqueci o nome agora, é um pouquinho complicado o nome da doença dela, mas ela tem um corpo cheio de feridas, de bolhas, né? E aí ela pediu para constelar essa doença. E, gente, foi uma constelação em grupo. Gente, foi impressionante. Formou-se o modelo. Minhas constelações sempre fazem isso, seja individual ou em grupo. Quem é meu aluno aqui sabe do que eu estou falando aqui. Ela formou, a cena formou uma célula. As pessoas ficaram em círculo e uma pessoa dentro colocou o rosto assim, no ombro de um rapaz lá, e ficou parecendo uma célula que tinha meio que se perdido dentro dessa coisa regrada, perfeita que as células são, né? E foi muito interessante, porque a força era ali de dizer que é a experiência dela, é um destino. E todo destino ele é maior, ele é maior do que a gente. E a gente humildemente precisa se curvar a esse destino. É só assim que a gente vai aceitar esse campo espiritual dessa experiência. Então, o que é que eu quero ainda falar para vocês, né? Uma vez que nós ficamos adultos, a gente vai entrar para a consciência de se sustentar por nós. O adulto ele vai vir ainda com o que vocês escutam muito falar na mídia, que é a dor da criança ferida, a dor da criança interior. E, de fato, a nossa criança está lá, pulsando raiva, pulsando trauma, pulsando abandono, abusos, pulsando mil coisas que alguém possa ser que tenha vivenciado e passado nas relações desse portal de vida que é pai e mãe e sistema familiar, né? Então, uma vez que a pessoa se torna adulta, ela precisa agora fazer um caminho, gente, que é um caminho extremamente sem volta, né? Um caminho sem volta, extremamente dolorido, que é o caminho que você vai resgatar a tua essência. E para você resgatar a tua essência diante de todos esses traumas que nós passamos dentro da família da gente, que deixa as memórias, pensamentos, ideias impregnadas na gente, e pensamento de suicídio, pensamentos de morte, de depressão e de tantas coisas, né? Então, agora, como adulta, você vai ter um trabalho, e é um trabalho imenso. É um trabalho de vínculo terapêutico, é um trabalho que você vai precisar arregaçar a manga e dizer, né? Comigo agora. Então, vai ter essas pessoas que vão ter a coragem de fazer esse caminho, e vai ter outras pessoas que não, que é o que a gente chama de quê? Das vítimas.
As vítimas, elas são categóricas, elas vão dizer, não fui eu, fizeram em mim. Me machucaram, me bateram, me fizeram isso, e aí fizeram aquilo. De fato, isso é verdade. Bateram, a mãe foi ausente, o pai foi ausente. É verdade, tudo isso. Mas também é verdade que antes de você ser materializada, você é uma fonte espiritual. E você também, de alguma forma, solicitou estar aqui. Então, o que vai modificar entre uma pessoa e outra é a coragem de assumir que também faz parte ativamente dessa história de transformação. E transformação não é só pelaquilo que a gente recebe de bom. Isso é ilusão. Nós vamos receber coisas boas e coisas que não são boas dos nossos pais. Isso é certo. É certo que a gente vai receber isso. Mas por algum movimento do teu espírito, você tem aquela experiência com a tua mãe e aquela experiência determinada com o teu pai. Então, a gente precisa entender que, depois de adultos, a gente vai precisar realmente fazer uma varredura, uma limpeza, tirar dos escombros do nosso eu inferior, a dor, a raiva, a vingança, para a gente poder se mostrar ao mundo, se apresentar ao mundo com a nossa verdadeira essência, que é amor. Só existe esse sentimento, amor. Nós somos puro amor. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Tudo, gente. Exatamente tudo. Uma coisa pode olhar, pode ir atrás. Uma coisa que não deu certo na sua vida, depois que você passa alguns anos, você diz, menina, vem cá, chega mais aqui. Olha, aquele casamento que não deu certo foi a melhor coisa que me aconteceu. Aquela amizade que me traiu, que se afastou, foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, isso é o quê? Isso significa que tudo que acontece é para o amor, é para o bem. Eu ousaria aqui dizer a vocês que o mal não existe. Mesmo que eu já tenha conhecido o mal de perto. Mas o mal não existe. Porque, no final das contas, se eu decido aprender com aquela experiência, se eu decido transmutar e me colocar ativa diante disso tudo, eu vou gerar um bem diante daquele mal. Eu vou gerar uma experiência. E essa experiência que você gera, ao você transformar a sua dor, quem está anotando aí, vou repetir. Essa experiência que você gera ao transformar a sua dor, isso ficará impregnado nos teus pensamentos. Você gerou uma nova experiência de vida. Os teus descendentes vão se fixar, se firmar diante disso daí. Automaticamente, pela memória sistêmica familiar, vai ser esquecido que lá atrás teve aquela dor grande, porque alguém transmutou ela. Então, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Que cada um de vocês aqui, inclusive eu, nós somos a fonte geradora de evolução do universo. No momento exato que Margarete, Vaneide, Darlene, Gilvaneide, Marisol, Carla, todo mundo que está aqui, decide, eu cresço com essa dor, com essa experiência, eu transmuto, você gera para o teu sistema um novo pensamento. E aí o amor acontece. O amor é gerado através do teu campo de energia. Você cria uma egrégora.
Inclusive, você fica meio que até desconfigurada. Quando uma pessoa, há 9 anos, 10 anos atrás, era uma pessoa submissa e ela mudou, ampliou seus pensamentos, ela construiu um novo pensamento de vida, depois de 9 anos que você encontra com essa pessoa, você vai dizer assim, nossa, quase eu não lhe reconheci. Você está muito diferente. Por que essa pessoa ficou diferente, gente? Porque os pensamentos é quem sustenta o corpo físico. São os pensamentos que a gente instala nesse software do cérebro. É um computador isso daqui. Então, os novos pensamentos só podem entrar quando a gente transmuta a dor da experiência dos nossos traumas. A força da mudança da sua vida está com você. Só e somente só com você. Nem estar comigo, que sou terapeuta, estou aqui falando sobre isso. Não está. Essas palavras que eu pronuncio só mudam se o coração que estiver aí me escutando estiver com os ouvidos atentos, transmutando nesse exato momento as dores, formando novos pensamentos, formando uma egrégora de mudança. O corpo físico, ele praticamente não vai ser nada diante daquilo que eu estruturo nos meus pensamentos, que eu ancoro de força no meu coração. Uma vez, gente, eu estava em Brasília, eu tenho meu consultório lá, e eu estava no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Eu fui lá assistir uma audiência, que eu gosto de ver aquelas cenas. E aí, quando eu olhei para o lado assim, tinha um senhor totalmente paraplégico. Ele só conseguia movimentar os olhos. E ele tinha umas 2, 3 pessoas que tomavam conta dele. Quando ele dizia, ai, aqui, ai, não sei o quê, aí a pessoa mexia a cadeira, fazia uma coisa. E eu falei assim, gente do céu, que experiência de vida é essa nesse corpo? Um corpo paralisado. Eu comecei a pensar. E aí deram a palavra para esse homem. E eu disse a palavra para ele. Olha como a gente vai julgando, né? Falei, a palavra, vamos lá. Na hora que esse homem pegou o microfone, ele começou a falar, eu honrei a vida dele. Ele era é uma enciclopédia. Ele tem ideias. Ele argumentou uma questão lá, ele defendeu uma questão que eu disse, olha que entendimento de vida. Então, ali eu tirei uma grande experiência da vida. Os nossos pensamentos são tudo. Tudo. Seu corpo pode estar cheio de doença e ir paralisando. Enquanto você está viva, você tem que mover suas ideias. Porque nada vai mudar, nenhum trauma, se você não implementar uma nova ideia ressignificada daquele trauma. Você pode... Ah, minha mãe me abandonou. Você pode passar a vida toda dizendo, minha mãe me abandonou, olha, eu vou contar uma história aqui. Minha mãe, olha, quando chegava eu e minha mãe dizia para minha irmã, filhinha, eu te amo. Aí eu ia abraçar minha mãe saía. Toda vez que a gente conta essas histórias, a gente está materializando que elas ainda são reais. É por isso que o Bert Helling não permitia que as pessoas contassem as suas histórias no campo terapêutico. E quando a gente diz, a minha mãe me abandonou, e a voz vai, entra para o ouvido e vai para o cérebro. O cérebro é atemporal. O cérebro não sabe se hoje, é ontem, é amanhã, não sabe. Quem é que vai dizer para o cérebro da gente, que é mecânico, arcaico e duro, pesado, e hoje é hoje? Quem é que vai dizer? É a terapeuta? É ali? Não. São os seus pensamentos. Os seus pensamentos vai dizer assim, hoje eu sou diferente. E aí você mandou um comando para o teu cérebro, eu mudei. Mudei dessa menina que era 9 anos atrás.
Quando a gente estrutura nosso cérebro ressignificando a dor, a boca não tem mais vontade de contar histórias do passado. A gente não tem mais necessidade de vibrar naqueles pensamentos, naquelas energias, daquelas historinhas de dor que a gente viveu. Quando você está todo santo dia, um dia por vez, ancorando a sua mudança, você encerra na boca as historinhas do passado. Eu conheço um paciente, quando chega e ele é vítima, a primeira coisa que ele diz é: Elisângela, é porque a minha mãe fez assim, assim. Aí depois, a minha mãe fez aquele outro jeito. Barará, barará. A minha mãe, ela vai me traçar histórias com detalhes, de cena. Ela vai me dizer a roupa que a mãe estava, o dia, o cheiro, o perfume, cenas detalhadas da dor. Eu corto essa fala. Não precisa retratar para o cérebro lúdico a cena de dor. O que você aprendeu com essa experiência é o que te transforma. O que você aprendeu, o que você ressignificou. E você disse: agora eu aprendi a me defender. Eu aprendi a dar limites. Aquela relação que eu tive foi uma relação tão abusiva que eu aprendi a dar limite aos homens agora. Essa é uma frase de ressignificação. Então, o campo dos teus pensamentos é o campo da tua egrégora de força, de vida. A vida só ancora com caminhos abertos para você, com o corpo fechado, como diz, se teus pensamentos for do amor e do bem. Tudo que me aconteceu, eu transmutei. É o amor crístico, né? O amor de Cristo dentro da gente. Entendendo porque cada ator chegou na nossa vida com aquele tipo de relação que eu precisei vivenciar. Não é sobre o que o outro faz com a gente. É sobre o que a gente faz com o que o outro fez com a gente. O que você fez com o que tua mãe fez com você? O que você fez com o que teu pai fez com você? Delimite se for preciso. Diga: pai, fique longe, mãe, fique longe. Mas é sobre você, é sobre o caminho da tua evolução, é sobre o caminho de uma nova consciência cósmica que você vai dizer para o teu próprio espírito: eu evoluo. Com amor e com a dor eu evoluo. Eu ainda assim vou, permaneço. Permaneço caminhando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que a gente vai ressignificando esse campo de trauma, esse campo das relações que a gente teve com os nossos familiares, com vizinhos, com as pessoas do mundo, que são os atores exatos para a nossa vida, para a nossa evolução, quando você vai ressignificando, eu estou falando aqui de experiência própria. Gente, diminui as relações truncadas. É impressionante como diminui. Como você só vai começando a atrair pessoas para uma consciência maior. Por que isso aconteceu? É mágica? Não. São relações trabalhadas no teu corpo emocional. São traumas ressignificados. Dores ressignificadas. E chega um momento
que você fica até um tempo grande, sem atrair uma pessoazinha mal, para dar um saborzinho aí, né? Você diz, oxe, que tá estranho, as pessoas que chegam só são pessoas do bem, né? Vamos traçar essas pessoas assim, bem mal, para a gente, né, entender. Uma forma didática aqui, pedagógica, né, de falar. Né? O bem e o mal tem dentro da gente, de cada ser. Então, você começa a diminuir com as frequências dessas pessoas. Por quê? Porque quem mudou foi você. Foi teu campo que mudou. As outras pessoas não têm nada a ver com isso. Foi você que decidiu, eu vou ler, eu vou estudar. Eu vou entender a consciência, eu vou entender as relações. Eu vou para as lives de ali, toda segunda, para entender mais. Vou convidar pessoas para essas lives. Então, esse campo ele vai se ampliando. Se ampliando, ampliando, ampliando. E essa ampliação, esse caminho é até o fim, tá, gente? É até o fim. Essas liberações de memórias, liberações de traumas, é até o fim. Você pode fazer 1, 2, 20 constelações e vai chegar em algum momento de alguma relação que você vai abrir uma constelação e você vai dizer mais uma vez com a minha mãe, porque nós temos bilhões de cenas dentro da gente, dentro do nosso inconsciente, com relação à nossa mãe e nosso pai, com a vida intrauterina. Me ousem, me permitam dizer, com outras vidas, com outros campos. Então, nós temos bilhões de cenas dentro da gente, nós somos uma infinidade de experiências dentro da gente. E é por isso que vai ser até o fim. Até o último suspiro, você vai estar se transformando. Até o último suspiro. E depois que a gente passar, né, que fizer esse último suspiro aí, ninguém volta para contar como é, pelo amor de Deus, que eu tenho medo de alma. Ninguém volta. Deixa cada um nos seus cantos e cada um descobre depois que fizer o seu último suspiro. E assim vai ficar aí essa parte misteriosa entre vida e morte, né? Mas esses dias eu imaginei que a morte ela não vai doer, não. A morte é uma coisa. Eu imaginei isso, eu tive um sonho que é uma coisa assim. Quando você viu, morreu. Né? Então, a gente se familiarizando com esses pensamentos, né? Não é fácil lidar com a morte. Eu perdi uma irmã, mas ainda assim, ainda tem dias que eu me pego chorando, com saudade mesmo daquela imagem, daquilo que a gente conversava, eu me pego, caramba, que saudade de Neuma, né, que Neuma tivesse aqui, eu ia contar isso daqui para ela, ela iria gostar de escutar isso, do que está acontecendo de bom na minha vida, né? E, às vezes, o que não acontece de bom, a gente também seria bom eu contar para ela, que ela era bem iluminada. Gente, é isso que eu tenho para passar para vocês. Deixa eu me despedir aqui do pessoal do Instagram para eu ficar aqui com vocês no Google. Gente, quem é do Instagram, um beijo. Essa é uma live fechada e gratuita toda segunda. Quem quiser fazer parte da comunidade, me chama aí no WhatsApp. Na bio do meu Instagram também tem a comunidade. E aí eu libero o acesso. Um grande abraço. E quem é aqui do YouTube que vai me escutar depois, um grande abraço. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no meu canal, que o YouTube só entende que esse vídeo está sendo legal se as pessoas derem pelo menos um like lá. Então, aguardo vocês aí como movimento de troca, essa troca aí no YouTube. Um beijo.